E se o que você constrói hoje com amor marcar eternamente a vida de alguém? Essa pergunta ecoa no silêncio da alma, mas ela ganha um significado ainda mais profundo quando pensamos na figura de São José. Imagine por um instante o cenário simples de Nazaré, o cheiro da madeira recém-cortada, o som suave das ferramentas de um homem calado, mas cheio de propósito. Ali, no anonimato do dia a dia, o carpinteiro fiel não estava apenas esculpindo objetos. Ele estava deixando impressões invisíveis no coração e na história do próprio Filho de Deus. Você já parou para pensar nisso? Enquanto todos olhavam para o Messias como um menino comum, apenas Maria e José conheciam o segredo escondido naquele lar. E José, ele tinha uma missão silenciosa: proteger, ensinar e, com as próprias mãos, construir muito mais do que cadeiras ou mesas. Ele estava construindo segurança, estava construindo fé, estava sobretudo materializando o amor de um pai. As tradições místicas, aquelas revelações que atravessam os séculos e acendem a imaginação dos corações devotos, nos revelam detalhes comoventes sobre essa fase da vida de Jesus. E o que você vai descobrir agora pode te surpreender, porque, segundo esses relatos, José não apenas trabalhava para sustentar a Sagrada Família. Ele criava com todo o zelo objetos que tinham um significado espiritual muito maior. Brinquedos simples, talvez, para os olhos comuns. Mas, para quem entende o valor do amor e da missão divina, cada peça de madeira talhada pelas mãos de São José era uma expressão visível da ternura e da obediência daquele que foi escolhido como guardião do Salvador. Pense nisso. Quantas vezes José, ao observar o pequeno Jesus brincar, olhava além da infância? Quantas vezes, ao entregar nas mãos do menino uma pequena peça de madeira, sentia o peso invisível de um futuro grandioso e doloroso ao mesmo tempo? Não há dúvida. Em cada brinquedo, em cada banco, em cada estrutura simples, estava presente algo que o mundo não podia ver: a unção de um pai, o cuidado do protetor da Sagrada Família, o selo de alguém que sabia que suas obras iriam muito além da matéria. Fica comigo até o final, porque o que você vai conhecer agora não é apenas uma história bonita sobre o ofício de um carpinteiro. É um convite a enxergar como gestos simples, obras silenciosas e tarefas diárias podem carregar um peso eterno quando feitas com amor, com fé e com o coração voltado para o que realmente importa. E quando você entender o que São José construiu para Jesus ainda menino, talvez também descubra que aquilo que você faz hoje, no escondimento, pode transformar realidades muito além do que você imagina. Agora, observe comigo cada detalhe dessa história. Enquanto José, com suas mãos calejadas, modelava a madeira, havia mais do que técnica naquele gesto. Havia oração. Havia entrega. Cada lasca, cada corte, cada peça que ganhava forma no silêncio da oficina, carregava o peso invisível de uma missão que ele talvez não compreendesse por completo, mas que aceitava com o coração inteiro. E é impossível não pensar: será que, em algum momento, ao ver Jesus brincar com o que ele havia construído, José sentia um pressentimento? Um sopro discreto do céu dizendo: essas pequenas obras vão sustentar muito mais do que um menino. Elas sustentam o plano de Deus. E talvez seja exatamente assim com cada um de nós. Nossos gestos simples, o cuidado com a família, o esforço no trabalho, o carinho silencioso, tudo isso, quando oferecido com amor e fé, se transforma em algo muito maior do que os olhos podem ver. Por isso, quero te fazer um convite muito sincero. Se esse assunto também toca o teu coração, se você consegue perceber a beleza escondida nesses detalhes da vida de São José, compartilha comigo nos comentários o que mais te tocou até agora. Eu leio cada mensagem, e acredite, sua participação não é só um número. É o que dá vida a este canal. É assim que essa mensagem chega a outros corações, a outras famílias que precisam dessa palavra de esperança e desse olhar espiritual sobre o cotidiano. Se você acredita que mais pessoas precisam ouvir essas verdades escondidas nas entrelinhas da história, já deixa o seu like. Isso ajuda muito mais do que parece. E não é apenas um gesto automático, é uma forma de dizer sim, para que o bem alcance mais lares, mais almas, mais pessoas sedentas de fé. E claro, se deseja continuar acompanhando conteúdos como esse, onde cada palavra,
Cada história e cada detalhe são preparados com zelo, sob a proteção dos anjos e o olhar de São José. Já se inscreve no canal. Aqui, somos uma comunidade de fé, de aprendizado, de partilha, e a sua presença faz diferença. Agora, volta comigo o olhar para aquele lar de Nazaré, porque o que José construiu ainda não foi revelado por completo. Há detalhes que precisam ser contados. Enquanto muitos se ocupavam em grandes construções, templos imponentes ou palácios de pedra, havia em Nazaré um lar escondido, pequeno aos olhos do mundo, mas imenso aos olhos de Deus. Um lugar onde o silêncio falava mais alto do que qualquer discurso, onde o trabalho não era apenas meio de sustento, mas expressão de amor e fidelidade. Ali na casa de José, tudo ganhava um significado mais profundo, porque tudo era feito à sombra do mistério, sob o olhar dos anjos e o cuidado discreto daquele que a tradição chama de guardião do mistério. As tradições místicas, aquelas que atravessaram séculos e chegaram até nós com o peso do sagrado, revelam detalhes que encantam e ao mesmo tempo inquietam o coração. Uma dessas vozes é a da abadesa Maria Cecília Baige, monja beneditina do século XVIII, cuja vida espiritual foi marcada por revelações interiores tão profundas quanto discretas. Em seus escritos, ela narra com detalhes o cotidiano da Sagrada Família, descrevendo não apenas o que a história oficial nos conta, mas aquilo que se escondia nos pequenos gestos, nos objetos simples, nas obras silenciosas de São José. Segundo esses relatos, José não era apenas o carpinteiro de Nazaré. Era um homem escolhido, moldado por Deus no silêncio e na humildade, para sustentar o Redentor não apenas com pão e teto, mas também com obras de suas próprias mãos que seriam testemunhas do amor paterno. Imagine o ambiente dessa casa. Nada de luxo, nada que chamasse a atenção dos homens, mas tudo impregnado de sentido eterno. As paredes eram de pedra bruta, o chão simples, o cheiro constante de madeira e ferragens. O som das ferramentas, o ruído discreto do martelo, da serra, o chiado do formão deslizando sobre a madeira. José trabalhava enquanto Maria cuidava das tarefas domésticas e o pequeno Jesus, ainda criança, brincava sob o olhar atento de ambos. Mas, diferente do que acontece em qualquer outra casa, ali o comum se tornava extraordinário, porque cada gesto, cada palavra, cada silêncio era carregado de um propósito divino. Nos escritos da abadesa Baige, encontramos descrições de objetos singelos que José teria construído para Jesus. Brinquedos de madeira, bancos, pequenas estruturas para que o menino aprendesse, brincasse e, aos poucos, se preparasse também no convívio humano. E aqui há algo que poucos percebem. Esses objetos não eram simples. Cada peça, cada objeto, trazia o peso da missão. Cada madeira talhada carregava em si o cuidado de um pai consciente de que cuidava do Salvador, ainda que no disfarce de uma infância comum. Mas essa tradição não está isolada. Grandes doutores da Igreja, como São Tomás de Aquino, sempre defenderam que os atos de José, por mais ocultos e simples que fossem, faziam parte do plano salvífico. Santo Tomás, em sua teologia, ensina que nada relacionado à Sagrada Família é banal ou acidental. Tudo é providencial. Até mesmo a madeira que José escolhia, o tempo dedicado a cada trabalho, os detalhes que inseria nas obras. Tudo refletia a obediência silenciosa daquele que foi chamado de homem justo. Expressão tão rica nas Escrituras, carregada de significado espiritual. São João Paulo II, em sua exortação apostólica Redemptoris Custos, recorda com força essa dimensão escondida de José. Ele afirma que o lar de Nazaré era o lugar da escola do Evangelho, onde se aprendia não só a trabalhar, mas a viver com fidelidade, humildade e silêncio. E José, com seu ofício de carpinteiro, foi o primeiro mestre dessa escola. O Papa recorda que cada martelada, cada peça encaixada, era expressão visível de um amor profundo e discreto, tão necessário nas batalhas invisíveis do espírito. Naquele ambiente modesto, onde o barulho das ferramentas se misturava às preces e ao canto dos anjos, as obras de José tinham um valor que o mundo jamais compreenderia. Não se tratava apenas de móveis ou brinquedos. Tratava-se de um pai moldando com amor
construindo refúgio, oferecendo segurança. E o que é mais belo? José fazia tudo isso no escondimento, longe dos aplausos, longe dos olhares, mas sob o olhar atento de Deus. É impressionante pensar que, enquanto o Império Romano se preocupava com conquistas, guerras e monumentos, o maior tesouro da humanidade crescia protegido entre quatro paredes de pedra e madeira, sustentado pelo trabalho fiel de um homem que o céu conhecia, mas o mundo ignorava. José construiu para Jesus mais do que objetos. Construiu confiança. Construiu proteção. Construiu com suas próprias mãos o ambiente onde o menino Deus poderia crescer seguro, amparado, amado. Agora eu quero ir além dos relatos místicos e olhar para algo ainda mais profundo. Algo que revela a grandeza escondida por trás de cada gesto de São José naquela casa de Nazaré. Antes de seguir, me diz: isso faz sentido para você? Comenta aqui embaixo. Estou nessa caminhada também. Agora eu quero ir contigo ainda mais fundo nesse cenário escondido de Nazaré, onde o simples se encontrava com o sagrado, onde o invisível se manifestava em gestos cotidianos. Imagine José, o guardião do mistério, no silêncio da sua oficina, segurando um pedaço de madeira bruta nas mãos. Para qualquer outra pessoa, aquilo não passava de material de trabalho. Mas, para ele, era um instrumento de missão. Cada lasca retirada, cada curva moldada, cada encaixe, tudo era feito com uma intenção que ia muito além do ofício de carpinteiro. Era espiritual. Era uma entrega silenciosa a Deus. Os grandes santos e doutores da Igreja sempre exaltaram esse aspecto da vida de São José. Santo Tomás de Aquino dizia que a dignidade de São José ultrapassa toda a dignidade dos santos depois da Virgem Maria, justamente porque a ele foi confiada a guarda do Verbo encarnado. E o que isso significa na prática? Significa que nenhum gesto de José era aleatório. Não existia acaso na vida daquele homem. Quando ele construía algo, fosse um berço, um banco, um pequeno objeto para o menino Jesus brincar, ele fazia isso com a consciência de que estava servindo ao plano de Deus. E aqui está algo que raramente se diz. Os próprios papas, ao longo dos séculos, reforçaram essa visão. Leão XIII, por exemplo, declarou que São José é, por sua missão, o defensor da Igreja Universal. E se ele é o defensor da Igreja, que é o corpo de Cristo, quanto mais ele foi defensor, protetor e cuidadoso no lar, no ambiente onde o próprio Cristo cresceu. Por isso, tudo o que ele fazia tinha um propósito escondido, uma verdade oculta que ultrapassava o visível. Os objetos que saíam de suas mãos não eram apenas móveis. Eles eram símbolos. Eles preparavam o ambiente onde Jesus cresceria em sabedoria, estatura e graça, como nos diz o Evangelho segundo São Lucas. Não há exagero em afirmar que cada canto da casa, cada banco, cada porta, cada brinquedo artesanal, carregava um toque de consagração, um selo de cuidado paternal, mas também espiritual. José, mesmo sem compreender todos os desígnios do Altíssimo, sabia que estava cercado de um mistério tão grande que cada gesto precisava ser revestido de reverência. É como acontece com aqueles que entendem o valor do oculto, o impacto silencioso das pequenas atitudes. Numa batalha espiritual, muitas vezes, o que nos protege não são só os grandes feitos públicos, mas o zelo discreto do dia a dia, as escolhas feitas na intimidade, o esforço anônimo. José entendia isso melhor do que ninguém. Ele não precisou pregar em praças ou realizar grandes discursos. Sua vida foi um testemunho de ações concretas. Seu martelo, seu serrote, seu cuidado diário, tudo falava de fidelidade, de obediência, de entrega total à vontade de Deus. E aqui, talvez, esteja o ensinamento que mais incomoda o mundo moderno: a grandeza escondida no pequeno, o poder oculto do ordinário, a vitória silenciosa da humildade. José não buscou aplausos, não esperou reconhecimento. Ele sabia que, ao construir algo para Jesus, estava na verdade construindo para o próprio Deus. E não existe missão maior do que essa. Segundo as tradições místicas, que ao longo dos séculos nos oferecem relances do que o olhar comum não alcança, existem relatos de que José, com as próprias mãos, confeccionou brinquedos para o menino Jesus. Pequenas cruzes de madeira, símbolos, instrumentos simples, tudo feito com um significado profundo.
antecipando o que o próprio Cristo viveria na sua missão pública. Não era superstição, era sinal. Era um pai educando o filho com o que podia, com o que sabia, oferecendo o trabalho de suas mãos como oração viva. E não para por aí. Alguns místicos afirmam que José preparava cada objeto com orações silenciosas, consagrando o material ao Deus Altíssimo antes mesmo de entregá-lo ao menino, porque ele sabia. Aquela casa era diferente. Ali, o tempo e o espaço eram tocados pela eternidade. E cada gesto, por menor que fosse, podia se transformar em uma expressão de fé, de preparação, de acolhimento. Quantas vezes José deve ter parado, em silêncio, observando Jesus brincar, correr, estudar, e ao mesmo tempo, com o coração inflamado de zelo e responsabilidade, consagrava tudo o que fazia àquele que, mais tarde, carregaria o peso da cruz para a salvação do mundo. Ele construía não só com madeira, mas com intenção. E é essa intenção que diferencia o simples ato humano de um verdadeiro serviço espiritual. Agora, pensa comigo. Quantas vezes, na correria da vida, esquecemos o impacto que nossas pequenas obras podem ter? Quantas vezes, ao preparar algo para nossos filhos, nossa família, nosso lar, não nos damos conta de que ali pode haver um espaço de bênção, uma semente plantada no invisível? José sabia. José viveu assim. E por isso, tudo o que ele construiu permanece, não na matéria, mas no significado eterno que ele colocou em cada detalhe. Por isso, quero te convidar a deixar nos comentários uma frase que resume esse entendimento. Escreve: cada detalhe tem propósito. Porque quando olhamos para a vida de São José, entendemos que nada, absolutamente nada, é pequeno quando feito com amor e consagrado a Deus. Agora eu quero ir ainda mais fundo nesse mistério, porque existem revelações sobre o que José construiu para Jesus que poucas pessoas conhecem, e elas dizem muito sobre o que significa ser pai, protetor e guardião em tempos de incerteza. Naquela casa escondida de Nazaré, onde o mundo ainda não fazia ideia da grandiosidade que ali se abrigava, existia um segredo silencioso que só os olhos atentos, cheios de fé, são capazes de perceber. Um banco simples, talhado em madeira comum, sem adornos exuberantes, sem ouro, sem prata, mas carregado de um valor que nenhuma riqueza terrena poderia sequer se aproximar. Segundo revelações místicas, foi São José, o guardião do mistério, quem construiu com suas próprias mãos aquele pequeno banco de oração, onde o menino Jesus se sentava, ainda criança, para falar com o Pai. E não se tratava de uma mobília qualquer. Aquela madeira, cortada e trabalhada por José, carregava não apenas o cuidado artesanal de um carpinteiro fiel, mas um significado profundo que atravessa séculos. Pense bem. Ali, naquele banco, Jesus, o Verbo eterno, o Filho de Deus encarnado, aprendia, aos olhos humanos, a dobrar os joelhos, a fechar os olhos, a silenciar o coração, a conversar com o próprio Pai Celestial. Imagine o impacto espiritual dessa cena. Quantas vezes, ao finalizar o trabalho, José via Jesus se aproximar daquele banco? Quantas vezes, em silêncio, o pai observava o filho elevando o olhar ao céu, sem talvez compreender em sua humanidade toda a profundidade do que estava acontecendo ali, e ao mesmo tempo sentindo no íntimo que aquele gesto simples de oração tinha um peso eterno. Não há exagero em dizer que naquele banco, o menino Jesus exercitava a mesma intimidade com o Pai que mais tarde, já homem, expressaria nos desertos, nas madrugadas silenciosas e, por fim, no Getsêmani. Os santos doutores sempre insistiram na importância da formação espiritual na infância. São João Bosco dizia que educar é uma obra do coração, e ninguém entre os homens entendeu isso tão bem quanto São José. Não por acaso, o Papa Leão XIII, em sua encíclica Quamquam Pluris, reconheceu o papel insubstituível de São José na educação de Jesus, afirmando que ele exerceu sobre o menino uma autoridade sagrada. E o que é educar, se não conduzir pelos caminhos da verdade, da oração, da intimidade com Deus? Mas aqui reside um detalhe ainda mais profundo. José não apenas dizia a Jesus como orar. José mostrava. Mostrava com o próprio exemplo, com o próprio silêncio, com o modo discreto, mas decidido,
de buscar a presença de Deus em cada gesto do cotidiano. E quando talhou aquele banco, não o fez por acaso. Era, de certa forma, um altar doméstico, um refúgio sagrado dentro da casa simples de Nazaré. Os relatos de Maria Cecília Baige, mística beneditina do século XVIII, descrevem com ternura a forma como José, atento, preparava o ambiente para a oração. Não era apenas a madeira sendo cortada. Era o coração sendo oferecido. Não era só um móvel. Era um sinal visível do cuidado invisível que o guardião do mistério dedicava àquele que seria o Salvador do mundo. E há algo belíssimo aqui. O banco era pequeno, proporcional ao tamanho do menino. Isso revela o olhar atento de um pai que conhece o filho, que cuida dos detalhes, que se antecipa às necessidades. Mas, ao mesmo tempo, esse banco representa algo que transcende o tempo. Ali, Jesus sentava-se como criança. Mas o que ele praticava era o que, anos mais tarde, sustentaria a batalha espiritual mais dura da humanidade. O diálogo com o Pai, a entrega, a confiança. Quantas vezes, enquanto Jesus se sentava naquele banco, José trabalhava ao lado, em silêncio, ouvindo talvez apenas o leve sussurro das orações do menino? É impossível não imaginar o quanto aquele ambiente, aquela cena cotidiana, era cercada pelos anjos, atentos, reverentes, reconhecendo ali o mistério oculto, o impacto eterno de cada detalhe. Afinal, não foi em palácios, nem em sinagogas luxuosas, que o Filho de Deus iniciou seu caminho de oração. Foi ali, no escondimento, na simplicidade de uma casa trabalhadora, num banco talhado por mãos humanas. E é isso que transforma a cena em algo tão poderoso. É o que mostra que as grandes decisões espirituais começam no silêncio, nas pequenas obras de amor e no compromisso diário de buscar a presença do Altíssimo. Quantas vezes, ao olhar para aquele banco, José se perguntava em seu interior: como preparar esse menino para o mundo que o espera, para a missão que ele carrega? E a resposta, ele encontrava no próprio trabalho, na paciência em talhar a madeira, na firmeza ao ensinar o ofício, na delicadeza em apresentar o caminho da oração. Porque ali, naquele pequeno banco, o menino Jesus recebia algo que nenhuma escola, nenhum mestre terreno poderia oferecer: a vivência prática do amor de um pai e a direção segura para o diálogo com Deus. E isso nos ensina muito. Nos revela que, nas pequenas obras do cotidiano, quando feitas com fé e consciência, existe um alcance espiritual inimaginável. Talvez você também tenha na sua casa algo simples, um canto de oração, uma imagem, um objeto, que pode parecer comum, mas que, aos olhos de Deus, carrega um significado profundo. E o impacto disso pode atravessar gerações. Agora eu quero ir ainda mais fundo nesse mistério e te mostrar que aquele banco de oração foi só o começo, porque José, na sua missão de pai, construiu muito mais do que madeira e móveis. Construiu sinais de um amor que educa, protege e conduz ao plano de Deus. Comenta aqui embaixo. Isso faz sentido para mim. Se você também sente que as pequenas coisas, quando feitas com amor, podem transformar o mundo. O cenário é simples: um chão de terra batida, o cheiro do cedro e da oliveira recém-cortados, o calor suave da tarde em Nazaré. No canto daquela oficina modesta, São José, o guardião do mistério, segura entre os dedos um pedaço de madeira. Mas aquilo não é apenas madeira. É matéria-prima de um gesto eterno, um instrumento de amor que atravessaria o tempo. José observa o menino Jesus com um olhar profundo, sereno, mas atento. Não são muitos os registros concretos dessa fase da vida do Salvador, e é justamente no silêncio, onde os evangelhos pouco narram, que mora o segredo. Mas graças às revelações dos místicos e às reflexões dos santos, conseguimos tocar, ainda que de leve, o que se escondia naquela rotina sagrada. E ali, entre as ferramentas simples de carpinteiro, nasciam pequenas obras, quase imperceptíveis para quem olhasse de fora, mas grandiosas no significado. Brinquedos. Pequenos brinquedos de madeira, feitos com o mesmo cuidado que se dá a uma obra-prima. Não era vaidade nem distração vazia. Cada peça esculpida pelas mãos de José tinha um propósito. Era um gesto de ternura, um elo de formação, uma semente plantada no coração do próprio Deus feito menino.
Parece simples, quase infantil. Mas não é. Porque quando se fala de São José, nada é pequeno. Ele foi escolhido por Deus como o defensor da Sagrada Família, como aquele a quem o Altíssimo confiou o cuidado do Redentor e da Mãe Santíssima. São João Paulo II, na sua belíssima exortação Redemptoris Custos, afirma com clareza: José viveu a sua vocação paterna na mais plena obediência à vontade divina, com uma entrega total e silenciosa. E é nesse silêncio obediente que se escondem os gestos mais poderosos. Imagine o cuidado dessas pequenas obras. Um carrinho de madeira, uma pequena escada, talvez um animalzinho talhado, singelo, mas perfeito aos olhos de quem ama. Para o mundo, insignificante. Mas para Jesus, menino, eram mais do que brinquedos. Eram sinais concretos de presença, de proteção, de carinho. José não transmitia apenas palavras. Ele transmitia segurança. Ele ensinava no concreto o valor da paciência, do trabalho bem feito, do amor que se traduz em gestos, e não apenas em discursos. As tradições místicas, como as revelações de Maria Cecília Baige, que meditou profundamente sobre a vida escondida de São José, revelam um lar onde o cotidiano simples era permeado de sentido sobrenatural. As pequenas obras do carpinteiro tinham algo sagrado, porque brotavam do coração de um homem justo, cheio da presença de Deus. E é curioso pensar nisso. O próprio Filho do Altíssimo, brincando com brinquedos feitos de madeira. A mesma madeira que, mais tarde, sustentaria o madeiro da cruz. Uma coincidência? Ou um desses sinais misteriosos que Deus espalha ao longo da história, para que no tempo certo, a humanidade compreenda? Não há respostas fáceis. Mas há beleza nesse mistério. Os brinquedos não eram apenas um passatempo. Eram parte de um processo de educação afetiva, onde José, com toda a sua delicadeza, preparava o coração de Jesus para as realidades humanas. Ensinar o menino a cuidar, a brincar, a respeitar, era também ensiná-lo a olhar o mundo com ternura e responsabilidade. Era preparar aquele coração divino para as dores e alegrias da missão que viria. Os doutores da Igreja sempre destacaram a importância da educação no ambiente familiar. Santo Tomás de Aquino, ao refletir sobre a Sagrada Família, dizia que Deus, na sua infinita sabedoria, escolheu um modelo de lar onde o menino Jesus pudesse crescer em sabedoria, estatura e graça, como narra o Evangelho de São Lucas. E nessa formação, o papel de José foi muito além do provedor. Ele foi mestre, foi amigo, foi o artesão do vínculo humano e espiritual que unia aquela família. Os brinquedos de madeira são a expressão mais concreta e terna desse cuidado. Eles não eram comprados em lojas, não vinham de presentes luxuosos. Saíam diretamente das mãos daquele que sabia que estava moldando o caráter, a sensibilidade e a confiança do próprio Salvador. José trabalhava no escondimento. Ele não buscava reconhecimento, não se envaidecia do que fazia. Mas cada pedaço de madeira esculpido se tornava uma extensão de sua missão. Era ali, no anonimato da carpintaria, que o pai adotivo de Jesus ensinava, sem palavras, o valor do amor silencioso, da dedicação discreta, da fidelidade nos pequenos gestos. Quantas vezes, ao entregar um brinquedo ao pequeno Jesus, José contemplava aquele olhar doce, curioso, que carregava o peso do Messias e, ao mesmo tempo, a inocência da infância. Quantas vezes, no fundo de sua alma, ele sentia o impacto invisível de participar, ainda que humildemente, do plano da salvação? Não há como saber. Mas é certo que, para José, cada pedaço de madeira, cada prego, cada brinquedo, eram mais do que objetos. Eram instrumentos de formação, de carinho, de ternura paterna. E isso também nos ensina algo valioso. Quantas vezes na correria da vida, deixamos de perceber o valor dos gestos simples? Quantas vezes achamos que só grandes feitos têm importância, esquecendo que o amor verdadeiro se revela no cotidiano, nas pequenas obras que ninguém vê, mas que transformam o coração de quem recebe? As mãos de José, tão discretas, tão caladas, nos mostram que o verdadeiro impacto de nossas ações não está naquilo que o mundo aplaude, mas naquilo que fazemos no escondimento, com verdade e dedicação.
Por isso, os brinquedos de madeira, tão singelos, se tornam símbolos eternos de um amor que constrói, que educa, que prepara. Agora eu quero ir ainda mais fundo nesse mistério, porque o que José construiu com as próprias mãos para Jesus não parou nos brinquedos. Há outras obras, outros gestos, outros detalhes que revelam o poder silencioso e transformador da missão desse homem extraordinário. Antes de seguirmos, escreve aqui nos comentários: o simples transforma. Se isso faz sentido para você. A cena é simples, mas carrega um dos maiores mistérios que o mundo já presenciou sem perceber. Em uma oficina discreta, em meio ao barulho dos pássaros e ao cheiro da madeira recém-cortada, José preparava algo aparentemente comum. Uma mesa. Madeira rústica, trabalhada com as próprias mãos, sem luxos, sem ornamentos exagerados, mas carregada de um significado invisível que o tempo jamais conseguiria apagar. Não era apenas um móvel. Não era um objeto para cumprir uma função prática. Aquela mesa, construída no esconderijo de Nazaré, se tornaria o ponto de encontro de algo muito maior do que as refeições de uma família. Pense nisso. Quantas vezes você já olhou para um objeto comum da sua casa e sequer percebeu o peso espiritual que ele pode carregar? Agora, imagine o valor simbólico daquela mesa feita por São José, o guardião do mistério, o homem silencioso, mas firme, a quem Deus confiou o maior tesouro do céu e da terra. José sabia que aquela não seria apenas uma mesa para comer. Seria o altar invisível do cotidiano, o espaço sagrado onde se partilhavam não só o pão e o alimento, mas a fé, o silêncio e o amor. Não é à toa que, ao longo dos séculos, tantos santos, doutores e papas falaram da grandeza escondida no lar de Nazaré. São João Paulo II, por exemplo, sempre se referia à escola de Nazaré como o lugar onde se aprendia o valor do escondimento, da entrega e da santidade no ordinário. E nessa escola silenciosa, cada gesto, cada construção, cada detalhe tinha um sentido eterno. Aquela mesa, construída com o suor de José, foi testemunha dos primeiros ensinamentos de Jesus, dos olhares silenciosos de Maria, dos momentos de oração profunda que certamente preenchiam aquele lar quando o mundo do lado de fora permanecia alheio ao mistério que se desenrolava ali. A mesa que José fez não tinha adornos de ouro, mas foi adornada com a presença do Verbo encarnado. Ali, sentava-se o menino que daria de comer ao mundo com o pão da vida. Ali, Maria, a cheia de graça, partilhava o alimento terreno com o Filho do Altíssimo. Ali, José, o protetor dos pequenos detalhes, contemplava sem dizer palavra a concretização da promessa de Deus. Quantos de nós hoje ignoramos o impacto que existe nas coisas pequenas? Quantos esquecem que, nas batalhas espirituais diárias, nos gestos simples e até nos objetos comuns da nossa casa, pode residir um sinal de Deus? É assim que o Senhor age. Ele escolhe o ordinário para esconder o extraordinário. Assim como fez com aquela mesa, assim como fez com a vida oculta da Sagrada Família, assim como faz conosco. Os grandes místicos sempre nos alertaram sobre isso. Santa Teresa de Lisieux falava da pequena via, onde o amor e a santidade se revelam nas coisas simples, discretas, quase invisíveis. E não é exatamente isso que aprendemos quando olhamos para a vida escondida de São José? Quando observamos o cuidado com que ele construía, quando entendemos que para ele um pedaço de madeira era mais do que matéria-prima, era um instrumento para proteger, para sustentar, para amar. Os escritos de Santa Maria Cecília Bage, uma das almas escolhidas para receber revelações sobre a vida de São José, nos conduzem exatamente para esse cenário. Ela descreve com riqueza de detalhes como José, silenciosamente, preparava móveis, utensílios e objetos para Jesus, não como um simples carpinteiro, mas como alguém que sabia que cada peça era tocada por um propósito divino. E entre esses objetos, a mesa ganhava um destaque especial. Era ali que se celebrava, dia após dia, o sacramento da convivência, o altar das pequenas vitórias, o espaço onde se aprendia que o amor verdadeiro se constrói no detalhe, no sacrifício escondido, no zelo que ninguém vê, mas que o céu inteiro reconhece.
É impossível não pensar nas palavras de São Tomás de Aquino, quando ele afirma que as obras dos justos, por menores que sejam, são agradáveis a Deus quando feitas com retidão e amor. José, em sua oficina, não precisava de aplausos, de reconhecimento, de títulos. Bastava-lhe saber que cada madeira talhada, cada objeto terminado, cada mesa montada, estava sendo feita sob o olhar atento de Deus, sob o olhar daquele menino, que um dia multiplicaria pães para alimentar multidões. E aqui está o ponto onde o mistério e a realidade se tocam. Aquela mesa de Nazaré foi o ensaio silencioso da mesa que um dia se tornaria o cenáculo. Pense nisso. Foi em uma mesa simples, construída por mãos humanas, que o menino Deus cresceu e partilhou o pão com seus pais. Anos depois, seria em outra mesa, também comum aos olhos do mundo, que ele se sentaria com os apóstolos para instituir a Eucaristia, o alimento eterno das almas. O começo e o fim se encontram no cotidiano, no escondimento, nas obras de um pai obediente e silencioso. E não há como fugir dessa verdade oculta. O que parece pequeno, quando feito com amor e entregue a Deus, se torna parte do plano divino. Assim foi com José. Assim é com cada um de nós, quando deixamos que até o trabalho mais simples carregue um significado eterno. Agora eu quero ir ainda mais fundo nessa história. Quero que você visualize, além da mesa, o que mais as mãos de São José construíram para o menino Jesus. Porque ali, entre ferramentas, pregos e tábuas, não estavam apenas móveis. Estavam sementes de um legado eterno. Estavam sinais de um pai que, em silêncio, participava da maior obra de todas. Antes de continuar, me conta nos comentários. Isso faz sentido para mim. Assim sei que você está conectado com esse mistério e caminhando comigo nesse entendimento. Olhando para o pequeno Jesus brincar, São José não via apenas um menino alegre, curioso, como qualquer outro da aldeia. Via, com os olhos da fé, o mistério oculto que poucos conseguiam enxergar. E nas mãos dele, o carpinteiro silencioso, repousava o privilégio e o peso dessa missão. Preparar com cada gesto o ambiente onde o próprio Deus encarnado cresceria. Mas o que poucos compreendem é que o ofício de José ia além do que se via. Não era apenas madeira cortada, martelo e pregos. Cada trave era uma oração. Cada ferramenta, uma entrega. Desde os primeiros padres da Igreja, como Santo Irineu e São Justino, os cristãos entenderam que José foi muito mais do que um simples trabalhador. Ele foi o guardião do mistério. Na sua oficina, o silêncio falava. No atrito da madeira contra o formão, se ouvia a canção da obediência. E no toque carinhoso ao lixar um pedaço de madeira, José santificava o material bruto, imprimia ali algo invisível, a marca da sua fé e do seu amor. Imagine isso. Enquanto o mundo ignorava aquele lar escondido em Nazaré, José, no segredo da sua oficina, construía não apenas objetos, mas um ambiente de segurança e formação para aquele que salvaria o mundo. A tradição mística, acolhida por santos e doutores da Igreja, revela que José fez brinquedos para Jesus, pequenas peças que, aos olhos comuns, poderiam parecer simples, mas para quem entende a linguagem do coração e da fé, eram muito mais do que distrações infantis. Eram instrumentos de aprendizado, de desenvolvimento, de amor concreto. E não é difícil imaginar que, ao talhar um carrinho rudimentar ou uma pequena cadeira, José orava em silêncio, oferecendo cada martelada como um ato de entrega ao plano divino. Essa visão não é invenção moderna. Está profundamente alinhada com o que a Igreja sempre ensinou sobre o valor do trabalho, quando unido à oração e à santidade. São João Paulo II, na encíclica Redemptoris Custos, afirma que José não só foi o protetor material da Sagrada Família, mas o homem através do qual o próprio Jesus aprendeu a dignidade e a beleza do trabalho humano. Cada móvel feito por José, cada pedaço de madeira moldado por suas mãos, carregava o peso do sagrado. A madeira, instrumento de trabalho, lembrava também o madeiro da cruz, que um dia sustentaria aquele menino agora em brincadeiras inocentes. José sabia disso? Talvez não em detalhes, mas o Espírito Santo que o guiava, certamente o preparava em silêncio para o que viria. E é bonito perceber que,
Mesmo sem grandes discursos ou aparições, José foi moldando o Salvador do mundo com gestos concretos, silenciosos, mas profundamente eficazes. Não por acaso, São Tomás de Aquino chamava José de o mais próximo de todos de Cristo, pois ninguém no mundo cuidou tanto de Jesus, dia após dia, como ele. Enquanto o martelo batia, José orava. Quando a madeira rangia sob o formão, ele meditava. Quando o suor escorria pelo rosto, era a expressão do sacrifício aceito com amor. E cada vez que olhava para Jesus, via o impacto oculto e eterno do que estava construindo ali. Essa realidade nos ensina algo precioso. O trabalho, quando unido ao amor e à fé, deixa de ser apenas rotina e se transforma em um campo de batalha espiritual. Sim, porque há uma luta invisível em andamento. O inimigo deseja destruir famílias, corromper as crianças, semear o desânimo no cotidiano. Mas quando alguém como José santifica o ordinário, transforma o simples em instrumento de proteção e vitória. E pense, se o próprio Deus quis ser acolhido, protegido e formado por um homem como José, o que isso diz sobre o valor do trabalho escondido, da dedicação silenciosa, do cuidado que ninguém aplaude, mas que o céu inteiro reconhece? É por isso que, ainda hoje, quando evocamos São José como protetor dos trabalhadores e patrono das famílias, não estamos apenas lembrando de um personagem distante da história. Estamos clamando pelo auxílio daquele que conhece, como poucos, o poder transformador dos gestos simples quando guiados pelo amor e pela obediência. Na tradição espiritual, muitos santos relatam ter experimentado a intercessão concreta de São José em suas lutas diárias, especialmente ligadas ao sustento, ao lar e ao crescimento interior. Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja, não escondia. Nunca me lembro de ter lhe pedido alguma coisa que ele não tenha me atendido. Isso mostra o quanto José continua, mesmo em silêncio, agindo em favor daqueles que confiam em sua intercessão. E ao pensar nisso, o coração se aquece com uma certeza. Aquilo que fazemos hoje, por menor que pareça, tem impacto eterno quando feito com amor e oferecido a Deus. Seja uma tarefa repetitiva, um cuidado com a família, um trabalho cansativo, tudo pode se tornar parte de uma obra invisível, mas grandiosa. Agora eu quero ir ainda mais fundo nesse mistério, porque o que São José construiu para Jesus não foi apenas de madeira. Houve algo muito mais profundo sendo edificado, algo que toca a alma e revela verdades escondidas sobre a missão desse homem escolhido para proteger o maior tesouro do céu. Se isso faz sentido para você, escreve aqui nos comentários. Estou nessa caminhada também. Agora eu quero ir mais fundo nesse detalhe que tantas vezes passa despercebido, mas que carrega um dos maiores mistérios da paternidade e da fé. Porque aquilo que São José construiu com as próprias mãos não ficou esquecido nas paredes simples da casa de Nazaré, nem se perdeu com o passar do tempo. O que ele deixou foi muito além de madeira, pregos e ferramentas. Foi uma herança invisível, um legado silencioso que marcou, de forma profunda e eterna, o coração de Jesus. Os evangelhos não relatam os diálogos cotidianos entre pai e filho naquela pequena cidade, mas a tradição, os escritos místicos e o ensinamento seguro da Igreja nos ajudam a compreender o que estava escondido por trás do silêncio. Santo Tomás de Aquino, com sua clareza e profundidade, dizia que São José, como verdadeiro pai nutrício do Salvador, recebeu de Deus a graça necessária para formar, proteger e preparar o menino Jesus em tudo aquilo que dizia respeito à sua humanidade. José, com suas mãos firmes e o coração aberto, ensinou o próprio Verbo encarnado a lidar com a matéria. Ensinar o Criador, a moldar a criação. Só mesmo um mistério guardado para o guardião do mistério. Agora imagine, Jesus, ainda menino, segurando as ferramentas de carpintaria sob o olhar atento e amoroso de José. Cada objeto simples construído ali, talvez uma cadeira, uma pequena mesa, um brinquedo rústico, não era apenas madeira trabalhada. Era uma escola de virtudes, paciência, perseverança, humildade. E talvez, sem que ninguém percebesse, já fosse também uma antecipação do madeiro que um dia ele mesmo carregaria. Os santos padres, ao meditarem sobre a vida oculta de Jesus, sempre ressaltaram que nada na casa de Nazaré foi por acaso.
São José foi escolhido para ser o exemplo visível da paternidade de Deus. E assim como o Pai Celeste modela nossa vida com amor e firmeza, José modelava a madeira, dia após dia, diante dos olhos atentos do filho. Cada corte, cada polimento, cada esforço, tudo tinha um significado profundo. E Jesus, mesmo sendo Deus, quis se submeter a esse processo humano. Aprender do Pai, crescer sob sua autoridade, respeitar seu trabalho. Tudo para ensinar, com simplicidade, que o amor se revela nas pequenas obras e que o cotidiano é o lugar onde as maiores batalhas espirituais são vencidas em silêncio. E quando os anos passaram e o menino se tornou homem, aquela herança invisível permaneceu. Nos evangelhos, quando Jesus fala do reino, usa imagens do dia a dia. A casa construída sobre a rocha, o carpinteiro, o trabalhador fiel. São metáforas, mas também são lembranças vivas daquele tempo com José, porque ele não aprendeu essas imagens nos livros. Aprendeu-as na poeira da oficina, entre o cheiro da madeira e o olhar atento do pai terreno. E quem sabe, no momento mais doloroso da sua vida, pendurado na cruz, enquanto os pregos rasgavam suas mãos, enquanto o peso da madeira feria seus ombros, Jesus, com o olhar perdido no céu, tenha se recordado das mãos de José, da madeira talhada com tanto cuidado, do banco simples construído no quintal de Nazaré, do carinho escondido em cada obra. Os místicos, como a beata Maria Cecília Baige, revelam que o coração de Jesus sempre guardou um amor imenso e profundo por São José. E não era apenas um amor natural, era reconhecimento, gratidão, porque José não construiu só objetos, construiu segurança, construiu confiança, construiu, sobretudo, o ambiente onde o Redentor do mundo pôde crescer em graça e sabedoria, como diz o Evangelho de Lucas. E o mais belo é perceber que esse legado não se encerrou com a morte de José. Ele continua. Porque cada vez que alguém hoje invoca São José como protetor, como pai espiritual, como intercessor poderoso, é como se recebesse também um pedaço daquela herança invisível. Uma herança feita de silêncio, de fidelidade, de obras escondidas que ninguém aplaude, mas que sustentam as maiores vitórias espirituais. Não é à toa que tantos papas, ao longo dos séculos, exaltaram o papel de São José. Leão XIII o chamou de protetor da Igreja Universal. São João Paulo II dizia que o silêncio de José fala mais alto do que muitas palavras. E o Papa Francisco, com simplicidade e profundidade, nos recorda: em São José, vemos a ternura de Deus. E é justamente essa ternura que se revela, discretamente, nas obras que ele construiu, nos objetos simples que carregam um amor extraordinário. Por isso, ao olhar para a cruz, ao lembrar da madeira que sustentou o Salvador no Calvário, talvez possamos imaginar também a memória escondida no coração de Cristo, a memória da madeira moldada por José, do cuidado em cada detalhe, da dignidade do trabalho, da paternidade que não busca aplauso, mas que transforma vidas. E se tudo isso faz sentido para você, se essa herança invisível também toca o seu coração e te faz enxergar a grandeza escondida nas pequenas coisas, escreve nos comentários: eu reconheço essa herança. Porque quando a gente reconhece, a gente também se compromete a ser no nosso dia a dia, construtores de algo maior. Agora eu quero ir ainda mais fundo nessa história. Agora eu quero ir direto a um ponto que talvez poucos tenham parado para refletir de forma honesta. O que exatamente você tem construído para aqueles que ama? E antes que a resposta venha rápida, automática, com base apenas nas conquistas materiais ou nos elogios que recebe, vale aprofundar um pouco mais. Porque o que São José nos ensina vai muito além do ofício, do simples produzir ou do desejo de reconhecimento. José não construiu para impressionar, não esculpiu móveis para exibir, não moldou brinquedos para se vangloriar. Cada gesto, cada trabalho, cada detalhe de madeira passado pelas suas mãos carregava um propósito silencioso e inegociável: formar, cuidar e amar. Pensa nisso. Na oficina de Nazaré, onde o cheiro da madeira se misturava com o som dos pássaros e o riso discreto de um menino chamado Jesus, o que estava sendo feito não eram apenas objetos,
mas memórias, laços, confiança. Ali, sem que ninguém percebesse, o próprio Deus encarnado brincava, aprendia, observava. E José, com a humildade dos grandes, entendia que aquilo que ele fazia hoje, no escondimento, tinha um impacto eterno. Quantas vezes na vida corremos, nos cobramos, gastamos energia para construir o que o mundo chama de sucesso? Casas mais bonitas, carreiras mais sólidas, imagens mais impecáveis. E tudo isso tem seu valor, claro. Mas quando olhamos para São José, guardião do mistério, protetor da verdade oculta de Deus, aprendemos que o que mais forma o coração de quem está ao nosso lado não é o que impressiona os olhos, mas o que permanece gravado na alma. Você já parou para pensar se o que constrói todos os dias, com palavras, atitudes, gestos e até omissões, está deixando raízes ou só marcas superficiais? São José foi mestre nisso. Santo Tomás de Aquino, doutor da Igreja, ao falar do papel de José, afirmava que a grandeza desse homem estava exatamente em sua fidelidade oculta, em sua dedicação concreta, sem buscar glória, sem desejar aplausos. Ele não precisava de palco. O palco de José era o interior da casa de Nazaré. Seu público? Um menino divino e sua esposa santíssima. Os papas, ao longo dos séculos, sempre reforçaram esse ponto. Leão XIII, na encíclica Quamquam Pluris, deixou claro que São José é modelo não apenas para os trabalhadores, mas para todos que querem construir uma vida onde o amor e a fé sejam o alicerce. E Bento XVI, com sua serenidade tão conhecida, dizia que o silêncio de José era a sua linguagem mais eloquente. Porque enquanto o mundo gritava por poder e conquistas, José ensinava com suas mãos que o verdadeiro impacto se constrói no silêncio do dever cumprido, no zelo constante, no cuidado sem alarde. E essa verdade atravessa os séculos para chegar até nós. Olha para tua casa, para tua família, para as relações que te cercam. O que você tem edificado? Construções que sustentam ou estruturas frágeis, montadas apenas para aparecer? Essa é uma reflexão que incomoda. E precisa incomodar. Porque é muito mais fácil fabricar coisas para impressionar do que formar corações para permanecer. É mais simples construir fachadas do que levantar alicerces que suportem as tempestades. Mas foi exatamente nisso que José foi mestre. A palavra de Deus é clara sobre o valor das pequenas coisas feitas com amor. No Evangelho de Mateus, Jesus recorda que até um copo d'água dado por amor não passa despercebido aos olhos do Pai. Imagina, então, o valor de um brinquedo talhado por São José, entregue ao menino Deus com carinho, com oração, com a consciência de que aquilo não era apenas madeira. Era amor encarnado em gestos concretos. E você? No seu trabalho, nas suas escolhas, nas suas atitudes diárias, tem construído para impressionar ou para formar? Tem agido para ser aplaudido ou para cuidar? Essa pergunta não é leve, eu sei, mas ela precisa ser feita. Porque assim como na oficina de Nazaré, o que hoje parece simples ou pequeno, pode carregar um sentido muito maior no plano de Deus. E não precisa ser carpinteiro para isso. Seja qual for o teu ofício, tua missão, tua responsabilidade, tudo pode ser expressão de amor e fé, se feito com o mesmo espírito de São José. A maneira como trata as pessoas, o tempo que dedica à família, o esforço no trabalho, a paciência nas dificuldades, tudo isso pode ser como a madeira nas mãos do carpinteiro fiel, matéria-prima para formar, não apenas impressionar. Não é curioso como as maiores construções, aquelas que realmente sustentam a vida, quase nunca aparecem nas vitrines do mundo? Elas estão nas renúncias silenciosas, nas noites em claro, nos conselhos dados no tempo certo, no abraço firme que transmite segurança, no olhar atento que diz eu me importo. Foi assim com José. E pode ser assim com cada um de nós. Por isso quero deixar no ar essa reflexão. Qual é a obra que você está deixando no coração de quem ama? Qual é o impacto, discreto mas profundo, das tuas mãos, das tuas palavras, da tua presença? Escreve aqui nos comentários. Se isso faz sentido para você, a frase, quero construir com amor e fé. E agora eu quero ir ainda mais fundo nessa história e revelar detalhes que, segundo as tradições e as revelações espirituais,
mostram o que José, em segredo, construiu para Jesus. Agora, eu quero ir ainda mais fundo nessa verdade tão discreta, mas ao mesmo tempo tão grandiosa. Porque o que muitas vezes passa despercebido aos olhos do mundo, aos olhos de Deus, jamais se perde. E foi exatamente assim com São José. Um homem silencioso, escondido entre as ruas simples de Nazaré, um trabalhador que, para a maioria, seria apenas mais um carpinteiro. Mas no olhar do Altíssimo, ele era o guardião do mistério, o escolhido, o protetor do maior tesouro já confiado à humanidade, o próprio Filho de Deus. E se a grandeza de um homem não está nos palácios que ele constrói, mas no amor que ele coloca nas pequenas obras, então José foi sem dúvida um dos maiores. Porque ali, entre ferramentas, madeira e o cheiro da oficina, ele erguia não apenas móveis. Ele moldava o ambiente onde o Verbo encarnado cresceria. Moldava o espaço que seria escola de virtudes, de paciência, de humildade, de silêncio. Cada banco, cada peça de madeira, cada objeto que saía das mãos de José tinha um destino muito maior do que aquele que os olhos podiam ver. Era matéria tocada pelo amor, pelo cuidado, pela fé. Você já parou para pensar que talvez Jesus, ainda menino, tenha aprendido a dar os primeiros passos segurando nas bordas de uma mesa feita por São José? Ou que as primeiras quedas, as primeiras brincadeiras, os primeiros sorrisos tenham acontecido ao redor de uma estrutura simples, mas carregada de significado, construída por aquele que Deus chamou de Pai terreno? Esse é o tipo de revelação discreta que a tradição e os místicos nos sussurram. E mesmo sem estar detalhado nos evangelhos, a Igreja, com sua sabedoria, nunca deixou de reconhecer a grandeza escondida na vida desse homem justo. Santos como Teresa de Ávila, que dizia nunca ter pedido nada a São José sem ser atendida, compreenderam que existe algo de profundamente espiritual nesse cuidado discreto de José. O Papa Leão XIII, em sua encíclica Quamquam Pluris, exaltou o trabalho de São José como exemplo e proteção para todos que vivem o dia a dia com honestidade, enfrentando as lutas e provações da vida comum. E Bento XVI, sempre atento ao valor do silêncio e da obediência, destacou como José foi o homem das decisões discretas, mas definitivas. Um homem que, mesmo sem palavras, revelou o poder da fé nas escolhas cotidianas. Afinal, enquanto o mundo celebrava guerreiros e reis, o céu olhava para aquele humilde lar em Nazaré. E ali, sob o olhar atento dos anjos e o cuidado silencioso de José, o plano da salvação ia sendo tecido. Cada tábua cortada, cada brinquedo simples, cada peça de madeira polida. Tudo era um gesto concreto de amor paterno, mas também de participação no mistério da redenção. É curioso pensar nisso. Vivemos em tempos em que o valor das ações parece estar apenas no que é grandioso, visível, aplaudido. Mas José nos ensina o oposto. Ele nos lembra que as grandes batalhas espirituais se vencem também com a fidelidade diária, com o trabalho honesto, com o silêncio, com o amor escondido em cada tarefa simples. Ele não escreveu livros, não realizou milagres públicos, não discursou em praças, mas construiu com amor o que tocaria o Filho de Deus. E isso foi suficiente para tocar o céu. Imagine por um instante a cena. José terminando um pequeno banco de madeira, talvez para o menino sentar-se e aprender as primeiras letras. Talvez um brinquedo singelo, um carrinho rústico, ou uma caixa para guardar os poucos pertences de Jesus. Aos olhos comuns, um gesto simples, mas dentro daquele gesto, uma verdade oculta. Ali estava um homem que compreendia que tudo o que fazemos, quando feito por amor e para Deus, se transforma em eternidade. E talvez seja isso o que mais precisamos resgatar no mundo de hoje. A certeza de que nossas obras, por menores que sejam, ganham peso eterno quando carregadas de amor, de fé, de entrega. E José nos mostra o caminho. Ele não precisava de fama, de reconhecimento, de grandes discursos. Sua maior pregação foi o exemplo. Seu maior milagre foi o cuidado. Sua maior vitória foi ter amado no escondimento, sabendo que cada lasca de madeira moldada, cada gota de suor derramada, cada noite mal dormida eram ofertas silenciosas ao Altíssimo. Por isso,
Quando recordamos as tradições místicas que falam sobre as obras de José para o pequeno Jesus, não estamos falando apenas de objetos. Estamos falando de herança espiritual. Estamos falando de um homem que, com as próprias mãos, construiu um lar onde Deus cresceu. Um homem que, com madeira, suor e silêncio, ajudou a sustentar o plano divino. E isso, por si só, já é um milagre que poucos percebem. Agora, eu quero ir ainda mais além nesse entendimento. Porque, ao contemplarmos a figura de José, percebemos que cada detalhe da vida dele é uma aula de espiritualidade prática. Não aquela espiritualidade distante, teórica, que só se encontra nos livros, mas aquela que se vive na lida diária, no martelo que bate, na madeira que se encaixa, no esforço anônimo que sustenta os outros. É o amor que se transforma em madeira e eternidade. E talvez, ao olharmos para nossas próprias mãos, para o que fazemos no dia a dia, percebamos que também estamos sendo chamados a construir algo maior do que nós mesmos. Não precisa ser uma grande obra, não precisa ser algo reconhecido pelo mundo. Precisa, sim, ser feito com verdade, com dedicação, com esse amor escondido, mas cheio de propósito. O mesmo amor que transformou a oficina de Nazaré em escola de santidade. E enquanto o mundo segue distraído com o barulho das grandes conquistas, os anjos ainda se inclinam para contemplar os pequenos gestos de quem, como José, constrói no silêncio, ama no anonimato e confia no plano divino sem precisar entender todos os detalhes. Porque no final, é o céu que registra o que realmente importa. Se isso faz sentido para você, escreve aqui nos comentários. O amor se transforma em eternidade. Se você chegou até aqui, acredito que esse conteúdo falou com o teu coração assim como fala comigo cada vez que recordo a grandeza escondida nas coisas simples. É por isso que, se sente que esse espaço te faz bem, que esse tipo de conteúdo traz luz e sentido para o teu dia, já se inscreve no canal. Assim você não perde nada e seguimos juntos nessa caminhada de descobertas, de fé, de olhar para além do óbvio. Aproveita e deixa aqui nos comentários. O amor constrói o eterno. Assim eu vou saber que você esteve comigo até o final e que, de alguma forma, essa mensagem também tocou você. E, claro, se em algum momento esse vídeo te fez refletir ou trouxe paz, deixa o teu like. Isso é o que mantém essa mensagem viva, chegando a quem também precisa ouvir. Agora tem um vídeo aqui do lado que complementa tudo isso. Clica e continua comigo por lá.